Olá! Vamos falar hoje sobre um assunto que, no fundo, todo mundo busca: como retomar as rédeas da própria vida. A ideia aqui é mergulhar, passo a passo, em como desenvolver um autocontrole total para que cada um possa se tornar a pessoa que sabe que pode ser. Vamos nessa? Essa é uma pergunta que pega, né? Muitas vezes as pessoas sentem que estão meio que deixando os outros controlarem suas vidas e às vezes nem percebem direito. É uma armadilha sutil, mas o bom é que existe sim um caminho para sair dela. E o primeiro passo é sempre reconhecer a situação. Mas como saber se o controle foi mesmo perdido? Existem alguns sinais bem claros que acendem um alerta, sabe? Que mostram que talvez seja a hora de agir. Olha só se algum desses comportamentos soa familiar. A pessoa nunca se defende, tem medo de dar a própria opinião, vive buscando a aprovação dos outros. Esses são sintomas clássicos. São sinais de que talvez não seja a própria pessoa que está no comando, e sim as circunstâncias ou os outros. Se alguém se identificou com isso, calma, não tem motivo para se sentir mal. Pelo contrário, é só um sinal para começar a mudança. Todo mundo merece se defender, ter suas opiniões ouvidas e ir atrás dos seus sonhos. O ponto principal é, a partir de agora, a gente começa a construir o caminho para assumir esse controle de volta. Tá, mas por onde a gente começa essa jornada toda? A resposta, olha só, tá dentro da gente. Antes de tentar controlar qualquer coisa lá fora, é fundamental entender e gerenciar os próprios sentimentos. A chave é olhar para dentro. E o que é esse tal de entendimento emocional? É bem simples, na verdade. É a habilidade de olhar para um sentimento sem julgar de cara. Em vez de brigar com a raiva ou com a tristeza, é só dar um espaço para essas emoções existirem. É só assim que a gente consegue entender o que elas querem dizer e aí sim lidar com elas. E esse processo aqui é muito prático e poderoso. Primeiro, é observar o corpo, a respiração, sentir o que está acontecendo. Depois, é só reconhecer o sentimento, sem ficar analisando. O terceiro passo é perguntar com calma: por que eu estou sentindo isso? E por fim, deixar a emoção ir, liberar. É um ciclo completo para se conectar com o eu interior. Beleza, depois de entender o ponto de partida, o próximo passo é definir para onde ir. É meio impossível assumir o controle sem ter um destino claro na mente, né? Então vamos ver como construir essa visão de futuro. Vale a pena parar um pouco para pensar nisso. Se tudo, mas tudo mesmo, fosse possível, como seria a vida perfeita? É um exercício de imaginação que vai desde relacionamentos e carreira até saúde e finanças. Qual é a primeira imagem que vem à cabeça? E dá para ir ainda mais fundo. O que realmente move uma pessoa? Quais são aqueles sonhos que talvez ficaram guardados na gaveta? Ter mais saúde? Um trabalho mais legal? Estabilidade financeira? Ter clareza sobre isso é fundamental. E aqui vem a parte prática: transformar esses sonhos em um plano. Se o objetivo é mais saúde, o que precisa ser feito? Se é um emprego melhor, quais são os passos? Anotar tudo isso no papel é o que transforma um desejo vago numa meta real, alcançável. Com o plano nas mãos, a gente precisa das ferramentas certas. Existem algumas qualidades que são essenciais e que, quando a gente desenvolve, viram os pilares do sucesso e do autocontrole. Dá uma olhada nessas 5 ferramentas principais: a autoconfiança, que a gente constrói acreditando na própria capacidade; a atitude positiva, que é quase um treinamento mental diário; a comunicação eficaz, para conseguir expressar as ideias com clareza; a gestão do estresse, com práticas de relaxamento; e, por fim, a superação do medo, que é basicamente questionar aquilo que nos paralisa. E agora a gente chega no ponto alto dessa jornada. Depois de entender os sentimentos, definir os objetivos e pegar as ferramentas certas, chega a hora de reivindicar uma coisa que já existe dentro de cada um: o poder pessoal. Essa citação diz tudo, né? Muita gente vive se sentindo impotente, se nem desconfiar da força que já tem guardada. Reconhecer esse poder interior é o que vira o jogo completamente. A escolha é clara e esse contraste aqui deixa isso bem visível. Deixar os outros no controle acaba gerando impotência, ressentimento, uma vida meio vazia. Agora, assumir o controle, isso gera autossuficiência, força e uma confiança que não se abala. A decisão é sobre de que lado dessa balança a gente quer estar. Vamos até redefinir o que é potencial. Não é nada místico, não. É simplesmente a soma de todos os talentos e habilidades que uma pessoa sabe que tem. Fazer uma lista dessas coisas pode ser até surpreendente, revelando um potencial enorme que estava ali, sem ser usado.
E para fechar, a crença mais poderosa de todas. Se uma mente consegue imaginar algo, é porque existe a capacidade interna para realizar aquilo. A imaginação não criaria um sonho que fosse impossível de alcançar. Acreditar nisso é o verdadeiro combustível para a ação. Então, fica essa reflexão final. Se esse poder e esse potencial todo existem dentro de cada um, o que é que realmente impede a gente de usar isso? A resposta, como a gente viu, está na decisão de finalmente assumir o controle. E essa jornada pode começar agora mesmo.